Câmbio, câmbio, câmbio. Conectando com os irmãos e irmãs da Igreja Glória do Cordeiro de Deus. Está tudo preparado para que possamos dar início a mais um culto de celebração ao Senhor. Então, vamos levantar voo, desconectar das coisas terrenas e conectar nas coisas celestiais e espirituais. Eu quero convidar você a orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela bondade, pela fidelidade, obrigado por todo o zelo e o cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos erros e as nossas transgressões e nos dê um caráter renovado. E que tudo que for feito aqui seja feito para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, vamos começar a adorar ao Senhor Jesus Cristo. E logo depois da adoração, temos uma palavra diretamente de Deus para nos edificar, para nos fortalecer e para nos instruir. Então vamos juntos em mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Povo de Deus! Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar.
abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurece,
está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Onde estão os que creem? Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, cremos, cremos sim. Vivemos não pelo que vemos, cremos sim. Aquele que ele há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Queridos, não foi o nosso pecado que matou a Jesus, porque o pecado não tem esse poder. Não tem esse poder. Não foi o diabo que matou a Jesus, porque o diabo também não tem esse poder. E não foram os judeus, não foram os romanos que mataram a Jesus, porque o homem não tem esse poder. Mas o que foi que matou a Jesus? O que matou a Jesus foi a sua entrega. Ele se entregou. Ninguém toma a minha vida, mas eu a dou, disse-nos o Senhor. O que matou a Jesus, como disse o profeta, foi a sua escolha. Jesus, diante de nós, ele se viu entre duas alternativas: ou ele teria de matar ou morrer. E Jesus, entre matar ou morrer, ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Ele escolheu. Por quê? Por amor.
por amor, por amor, por amor, por um amor incompreensível, por um amor que nós não conseguimos entender. E que bom que o amor não foi feito para ser compreendido, que bom que o amor não foi feito para ser entendido, mas para ser aceito, para ser abraçado. São doces as suas palavras, são palavras de vida e vida em eternidade. E nessa próxima canção nós iremos corresponder a esse amor, nós iremos nos lembrar desse amor. E para nos ajudar, eu convidei um amigo, meu querido Leonardo Gonçalves, por favor. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. E dizemos: minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. A cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram meu Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. E dizemos: minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou.
mim. Oh, por onde eu não poderia ir. Agora que já louvamos ao Senhor, é chegado o momento de nós compartilharmos uma palavra. É o momento de sermos edificados com a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 27, Salmo de número 27, que diz por título: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que você possa se aprontar, pegar a sua palavra, para que juntos possamos refletir. E se você não tiver agora em mãos a sua palavra, aqui embaixo vai aparecer o texto que vai ser lido. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor garante a minha existência. O que haveria eu de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para me dilacerar, são eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, o meu ser não se entregará ao temor. Ainda que a guerra se estoure contra mim, ainda assim eu manterei a minha fé inabalável. Um anseio manifesto ao Senhor, e a sua realização eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Amém? Vamos de ler aqui na palavra do Senhor que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? E novamente ele vai dizer: o Senhor garante a minha existência, o que haverei eu de recear? E aqui o salmista, em o mesmo versículo, ele faz duas perguntas: a quem eu temerei e o que eu haverei de recear? Duas perguntas muito interessantes. Por que eu temerei? E por que eu irei ficar com receio? Eu creio que aqui nós podemos aplicar sobre várias áreas da nossa vida, da nossa existência, do nosso caráter, das nossas necessidades também. Então, por que eu temerei? De uma certa forma, a gente pode olhar, olha que vista bela, que vista maravilhosa de uma cidade. E a gente olha para uma cidade bem estruturada, bem formada, talvez não tão bem projetada, porque todos temos as nossas limitações e as nossas falhas. E entrando aqui, num contexto de uma cidade, você pode ficar preocupado. Quem vai promover a sua segurança em uma cidade? Quem é que vai promover as necessidades básicas, seja esgoto, seja água, seja a limpeza da sua rua? Então, se você for confiar em uma estrutura da cidade, talvez você pode falar: meu Deus, eu tenho que temer. Mas não estamos falando sobre uma organização de cidade, mas estamos falando sobre uma organização de vida, porque o Senhor, Ele organiza a nossa vida. E ele chega nessa pergunta do salmista: o que eu temerei e o que eu haverei de recear? Mas como uma pessoa pode ter tanta segurança a ponto de dizer: olha, o que eu vou temer? O que eu vou recear? O que pode gerar tanta segurança no coração de uma pessoa para dizer tal frase? A ponto de procurar: olha, eu não conheço nada que vai me fazer temer. Eu não conheço nada que vai me fazer recear. E ele se pergunta: o que poderá me fazer recear? Mas como pode ser gerado tanta segurança no coração de um homem assim? Eu queria te fazer essa pergunta, meu irmão, minha irmã, jovem. Eu queria te fazer: o que se passa no coração do salmista para ele dizer algo assim? A resposta está no início do versículo, quando ele diz: o Senhor é a minha luz e o Senhor garante a minha existência. Então há um motivo para que ele tenha uma grande segurança, porque ele tem plena convicção: o Senhor é a minha luz,
O Senhor garante a minha existência. Por isso, o que haverei eu de recear? Por isso, o que haverei eu de temer? Então, quando nós temos essa convicção, que o Senhor, Ele é a minha luz, como diz na palavra do Senhor Jesus, que Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele é a luz, e vindo à terra, ilumina todo homem. Em João, capítulo 1, vai dizer que a luz veio à terra e se manifestou aos homens, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas nesse caso aqui, Jesus, Ele é a luz, na vida do salmista. Por isso o salmista não houve do que se recear, do que temer. Repare que se ele dissesse, olha, o dinheiro é a minha luz, o dinheiro é a minha salvação, a quem eu temerei? Não é isso, não são essas palavras que o salmista usa. O salmista não fala, olha, a minha família é a minha luz, a minha família é a minha salvação. Olha, a minha beleza é a minha luz, a minha força, a minha saúde é a minha salvação. Ele não diz algo a respeito disso. Também ele não diz sobre as suas posses. Olha, a minha casa, o meu dinheiro, o meu empreendimento, isso é a minha luz, isso é a minha salvação. Não é isso que ele diz. E também, dessa maneira, nós podemos aprender que não são essas coisas a força e a vitalidade onde o salmista ele se baseia. Mas ele diz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e a quem eu temerei. E continuando aqui no versículo de número 2, ele vai dizer, quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim, para me dilacerar, eles é que tropeçarão e cairão por terra. É interessante ele dizer aqui, quando os perversos e meus inimigos. Nós sabemos que aquela pessoa que crê em Jesus, ela não cultiva inimigos. Muito pelo contrário, o que a palavra exige de mim e de você é que quando depender de nós, estejais em paz com todos. Mas quem diz isso é o salmista, o rei Davi, e é claro que um rei naquela época, ele cultivava inimigos, ainda que não fosse dependência dele isso. Ainda que ele não provocasse isso, ele cultivava inimigos. E essas pessoas armavam planos contra ele. Hoje nós podemos olhar pessoas que imaginam que o seu vizinho é o seu inimigo. Aquela pessoa no seu trabalho é o seu inimigo, é o seu adversário. A Bíblia não diz que a nossa luta é contra carne e sangue. A Bíblia diz que a nossa luta são contra potestades e dominadores deste século. Então eu e você não podemos ter pessoas como nossos adversários, não podemos ter pessoas como nossas inimigas. Mas ainda assim, a palavra nos diz que há pessoas assim, que há inimigos, que há pessoas perversas que planejam males contra nós. E hoje o que nós observamos não são somente pessoas. As pessoas que talvez planejam mal para mim, planejam mal para você, você não deve atentar para a carne e para a pessoa. Você deve atentar para as coisas espirituais que estão por trás dali. E essas coisas espirituais que podem mover essa pessoa, talvez para te dizer uma palavra, para te desanimar. E você tem que ser espiritualmente, ter uma visão espiritual para não ficar com intriga, com inimizade contra a pessoa em si, mas ter uma mente amadurecida, ter uma mente espiritual e orar por essa pessoa. E saber que o inimigo realmente está querendo causar divisão com você, com seu vizinho, com sua esposa, com seu irmão, com o irmão da sua igreja, com seu irmão da sua família, com uma pessoa no seu trabalho. E acontece muito isso. E a gente às vezes fica com inimizade da pessoa em si e esquece que também há uma força espiritual que tenta causar essa divisão em nosso meio. E aí, entrando naquilo que a palavra do Senhor nos diz aqui agora, quando eles armam planos, são eles que tropeçarão e cairão. Agora eu te faço uma pergunta, por que eles tropeçarão e cairão? Porque o plano é feito contra você? Ah, porque o plano é feito contra mim. Ah, se tocar em mim, como diz, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então, se tocar no ungido do Senhor, vai tropeçar e vai cair. Não é sobre isso. Não é por causa que você é ungido que eles tropeçam e caem. Não é porque você é um escolhido ou porque você se julga um cristão, um crente. Não é por causa disso que eles tropeçam e caem. O salmista, voltando no início do versículo, ele vai dizer por que eles tropeçam e caem. Porque o Senhor é a luz na vida do salmista e o Senhor é quem garante a sua existência. Quando o Senhor,
eu sou obediente aos seus mandamentos e deixo realmente a palavra ser luz na minha vida, então é por causa dessa minha dependência, obediência e submissão à vontade do Senhor é que os projetos do inimigo não prevalecem contra a minha vida. Não por causa da minha pessoa, mas por causa de quem e em quem eu tenho depositado a minha confiança, que eu tenho depositado a minha esperança. Então ele diz, o Senhor é a minha luz. Por causa que o Senhor, pelo motivo que o Senhor é a minha luz, são eles que tropeçarão e cairão. E aqui no verso 3, o salmista irá dizer, ainda que um exército me cerque, o meu ser, o meu coração, não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra se estoure contra mim, eu manterei a minha confiança inabalável. E eu quero dizer um negócio aqui, olhando para você, olho no olho, direto para você, esta palavra que eu vou dizer aqui. É importante, nesse momento, que eu e você, não só nesse momento que estamos passando, mas em vários momentos da nossa vida, algo que às vezes não acontece é o que o salmista acabou de falar aqui, o que o salmista acabou de expressar. Porque quando, imagine a situação de um exército cercar você, você sozinho e um exército e várias pessoas ali, e o seu coração não se entregar ao medo, e o seu coração não se entregar ao pavor. Eu imagino que uma pessoa cercada por um exército, ela sozinha, ela deve ficar muito perturbada, deve ficar praticamente apavorada. Mas como uma pessoa, diante de uma situação como essa, vai se portar como o salmista fala aqui, o meu coração não se entregará ao temor, ao pavor. E ele vai continuar ainda mais. Ainda que a guerra se estoure contra mim, eu manterei a minha fé inabalável. Algo mais importante do que a vitória, algo mais importante de quando acontece um milagre, de quando uma porta se abre na nossa vida, é quando acontecem coisas que nos machucam, é quando acontecem coisas que nos ferem, é quando acontecem coisas que nos pressionam, e é nessa situação, nesse momento, que eu acho que nossa fé ela tem uma atenção especial por Deus. Porque no momento de felicidade, no momento da bonança, as coisas acontecerem bem, é natural que eu tenha uma fé feliz e eu suba para testemunhar, olha irmão, Deus me abriu uma porta de emprego, eu estava desempregado não sei quanto tempo. Ó irmão, eu estava doente e Deus me curou. É muito bom a gente ouvir isso e é muito interessante. Mas sabe o que é interessante também? Como o salmista diz aqui, ele não diz que coisas boas aconteceram, mas sim que um exército o cerque e que a guerra se estoure contra ele. Ele manterá a sua fé inabalável. Mas hoje eu tenho reparado algo interessante, que não precisa de uma guerra se estourar contra nós. Hoje coisas tão simples têm abalado a fé de muitos cristãos. Às vezes uma palavra, às vezes uma ação, alguma coisa que a pessoa fez, errou com ele, tem sido motivo o suficiente para abalar a fé dele, para desanimar ele, para deixar ele para baixo, para ele não querer congregar, para ele não querer ler mais a palavra do Senhor, para ele não querer se dedicar mais a Deus. São coisas simples nessa vida que têm abalado a nossa fé. Mas o salmista ele diz, não me entregarei ao temor, e ainda assim eu me manterei inabalável. Como uma pessoa pode se manter inabalável, irmão Eduardo? Ora, é impossível uma pessoa manter-se inabalável somente com a força do seu braço. Uma pessoa só consegue se manter inabalável quando, de fato, Deus é a sua luz, quando, de fato, Deus é a sua salvação. Não estou falando somente de ouvir o pastor pregar, não estou falando somente de saber essas coisas, eu estou falando de verdadeiramente isso ser uma verdade na minha vida, isso ser uma verdade na minha mente, isso ser uma verdade no meu coração. O Senhor é a minha luz? Por que o Senhor é a sua luz? Por que Ele é a sua salvação? Quais são as atitudes que você demonstra no seu dia a dia que demonstram que Deus é a sua luz, que Deus está sendo a sua luz? O salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quais são as características, se eu pedir para você me mostrar, que tem realmente feito Deus ser luz na sua vida? Que tem feito Deus ser salvação na sua vida? Não estou falando somente de palavras, mas de
obras e atitudes, de fatos, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quais são as imagens na minha vida e na sua vida que têm demonstrado que Deus é a minha luz, que Deus é a minha salvação, que Deus é o meu amparo? Se você não conseguir identificar isso, é possivelmente Deus não tem sido a sua luz e Deus não tem sido a sua salvação. Porque nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, a sua fé ela some. A sua fé fica totalmente abalada, ela fica totalmente desestruturada. E por quê? Porque talvez você não tenha deixado verdadeiramente Deus ser luz e ser a sua salvação. E eu queria que você olhasse para essa cidade. Se você for observar, talvez pode estar pegando um pouco no áudio, os carros se movimentando, as motos andando para lá e para cá, e os unidos. Porque cada um ali nesse momento, nessa cidade, cada um aqui está buscando o seu interesse, buscando realizar o seu sonho, estão ali buscando pagar suas contas, estão buscando uma maneira de concretizar os seus projetos. Isso é algo muito bom. Se você fizer isso de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai te abençoar. Mas o que eu quero dizer para você é que todo mundo nesse momento, todas as pessoas nessa cidade, todas elas anseiam por algo. Todas elas desejam algo. Alguns desejam ganhar a Mega Sena, na Mega da Virada. Alguns desejam ser curado de algo. Alguns desejam riqueza. Alguns desejam beleza. Alguns desejam saúde. Há tantas coisas que as pessoas estão tendo um anseio de conquistar. Estão esperando talvez só essa pandemia passar e já estão ansiosos para essa pandemia passar e começar a conquistar as suas coisas. Alguns estão ansiosos por crescer na presença do Senhor, por se dedicar mais a Deus. Todo mundo tem um anseio no seu coração. O anseio de ser feliz, desfrutar dos prazeres que essa vida tem a oferecer. Mas eu quero que você olhe aqui qual é o anseio do salmista. Ele vai dizer o seguinte: um anseio eu manifesto ao Senhor, e sua realização eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Preste atenção no que diz o salmista. Qual é o anseio dele? Ele poderia dizer, mas cara, o maior anseio da minha vida é ser rico, porque se eu for rico eu vou solucionar todos os meus problemas, eu vou realizar os meus sonhos. Não, meu maior anseio é morar em tal lugar. Veja que interessante, o anseio desse homem não é conquistar nada terreno. O anseio que ele manifestou a Deus é... E ele também se prontificou a buscar isso. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Veja que desejo maravilhoso quando eu tenho a mente e o coração voltado para Deus, as coisas que eu anseio. E fazendo um comparativo comigo e com sua vida. O que é que se passa no meu coração? Quais são as coisas que o meu coração tem ansiado? Porque o desejo desse homem, você chega para ele, cara, qual é o seu maior anseio? Ele vai dizer, o maior anseio que eu tenho na minha vida, sabe? É que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Nossa, louvado seja Deus. Enquanto outras pessoas querem conquistar o mundo, esse homem aqui, ele quer conquistar a graça de poder estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E o mais importante não é só que ele deseja, mas ele diz aqui, uma coisa, um anseio eu manifesto ao Senhor e a buscarei. Muitas pessoas têm alguns desejos, têm alguns sonhos, só que não buscam realizar essas coisas. E no caso do salmista, o sonho dele é viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E ele diz, eu buscarei alcançar esse meu objetivo. Inclusive, até pessoas hoje que estão dentro da igreja têm desejo de fazer muitas coisas, mas não buscam alcançar esses objetivos para a glória do Senhor. Quer seja servir uma água para o irmão, quer seja estar na porta, quer seja estar no louvor, quer seja ser um pregador ou aplicar um estudo de algo. Não buscam, apenas anseiam, mas não buscam. E Deus tem necessitado de pessoas que busquem. Como a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E algo só para a gente completar aqui o verso 4, ele vai dizer, por que eu quero estar na casa do Senhor? Isso é uma pergunta interessante. Olha, eu quero viver para sempre na casa do Senhor para quê? Para quê?
eu vou servir? Para que eu vou ser um cantor? Para que eu vou ser um pregador? Para que eu vou aplicar um estudo bíblico? Para que eu estarei na casa do Senhor? Não me refiro somente a esse tempo físico que nós frequentamos, mas eu também me refiro à eternidade. Porque o salmista ele está de olho aqui na eternidade, de viver na casa do Senhor, no seu santo templo. E nós também temos desejo de viver a eternidade, mas ir para a eternidade para quê? Eu quero ir para a eternidade para fugir dos problemas. Eu quero ir para a eternidade para fugir das dores deste mundo, das perseguições, da morte, do crime, da criminalidade, das desigualdades sociais. Por isso que eu quero ir para a eternidade, porque eu estou cansado dessa vida. Mas o salmista, ele não somente quer viver para sempre na casa do Senhor. Ele tem um interesse de quando chegar lá, ele fazer algo. Eu vou ler para você o que esse homem deseja. Para que eu possa contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Isso é algo muito tremendo, sabe? Porque Deus vai te dar uma vitória para quê, irmão? Deus vai te dar vitória, mas para que Ele vai te dar vitória? Deus vai te honrar. Para que Deus vai te honrar, irmão? Deus vai abrir a porta. Para que Deus vai abrir a porta? Qual o seu intento? Eduardo, eu quero que Deus transforme a minha vida. Louvado seja Deus que Ele transforme a sua vida. Mas com qual objetivo você quer que Deus transforme a sua vida? Quais são os porfinais, realmente os finalmente, suas verdadeiras intenções? Por que queremos ir para a eternidade? Eu quero ir para a eternidade porque eu não quero ir para o inferno. Não é uma boa justificativa, se a gente for olhar. É algo que podemos entender. Mas o salmista ele não quer ir para a eternidade somente para escapar do inferno ou da condenação. Ele quer ir para a eternidade para que ele possa contemplar a glória do Senhor. Ele quer ir para a eternidade para que ele possa buscar a orientação do Senhor no seu templo todos os dias da sua vida. E completando aqui no versículo 5, pois no dia da adversidade, Ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do teu tabernáculo. Acima dos altos rochedos, eu serei colocado em segurança. Que palavra maravilhosa. E ele diz algo muito interessante. Porque no dia da adversidade, o dinheiro me protegerá. É isso que ele diz? Não é. Olha, porque no dia da adversidade, a minha beleza me protegerá. Olha, no dia da adversidade, os meus amigos é quem me protegerão. Não, é os meus status, são os meus bens materiais que eu adquiri nessa terra. No dia da adversidade, eles é quem me protegerão. Não é isso que ele diz. Ele diz, pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, o nosso Deus, é Ele quem me protegerá. Isso é algo que traz um confrontamento muito grande para a nossa vida. Porque às vezes na nossa vida nós dedicamos muito tempo a muitas coisas. Mas na hora do vamos ver mesmo, irmão, quem a gente dedicou menos tempo da nossa vida, que às vezes é Deus, é Ele que vem para nos socorrer, é Ele que vem para nos proteger. Isso é algo muito confrontante. Às vezes eu me pego pensando, eu me dedico a muitas coisas na minha vida. E Deus, talvez eu não me dedico tanto à vontade de Deus. Mas na hora da adversidade, irmão, quem é que vem me proteger? Sabe quem é? É Deus. Quando eu estou passando pela angústia, pelas dores dessa vida, quando eu estou aflito, quem vem me proteger é Ele. Quem vem me proteger é o Senhor. E o salmista, ele reconhece isso. E quando o Senhor ele vem, o que Ele faz? Com Ele, eu estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Rochedo, algo interessante que o salmista tocou aqui. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, quando nós edificamos a nossa vida, as nossas ações, as nossas condutas e principalmente as escolhas do nosso dia a dia, de acordo com a palavra do Senhor, estamos em segurança sobre um alto rochedo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por mais incrível, irmãos, um muro
Você pode colocar um muro na sua casa, você pode colocar uma cerca elétrica, você pode colocar um segurança, um homem físico ali, você pode colocar um alarme, mas a segurança, irmão, essas coisas não podem te proporcionar, porque a verdadeira segurança, quem nos proporciona, somente Deus. E exatamente assim, irmãos, a segurança que eu posso ter na minha vida, qualquer coisa que possa me fazer sentir a sensação de seguro, é somente Deus que pode me proporcionar essa sensação de seguro. Nós sabemos que na Terra estamos passíveis de muita coisa. Você que é um cristão, que ora, que jejuma, que é temente a Deus, você está livre de pegar uma contaminação, você está livre de morrer, você está livre de ter uma doença, não está livre dessas coisas. Mas ainda assim, a diferença daquele que realmente crê em Jesus é que ainda quando ele pega uma doença, ainda que ele cai na pobreza, ainda que ele entra em qualquer dificuldade na sua vida, ele tem a segurança de que Deus é a sua luz, de que Deus é a sua salvação. E não há o que temer. É interessante porque se eu sou um cristão, eu vejo tantos cristãos aí abalados, temerosos sobre a vida, sobre os acontecimentos, e eu olho para o salmista dizendo, e ele fala, não há o que temer, gente, vocês têm Deus como a sua luz, você tem Deus como a sua salvação. Se você é uma pessoa temente a Deus, se você é uma pessoa que se esforça para obedecer os seus mandamentos e viver de uma maneira arrependida nessa terra, não há o que você temer, porque Deus tem sido a sua luz. Agora, se você não é, então você tem que temer. Se você não deixa Deus conduzir a sua vida, se você não deixa a palavra de Deus conduzir, então você tem muita coisa para temer e muita coisa para ter medo. Mas se não é assim, se você é uma pessoa que obedece, que se esforça para praticar, ainda que com suas falhas, fique tranquilo, fique seguro, porque o Senhor, Ele está com você, que respeita-o e que é temente ao seu nome. E Ele vai entrar aqui no verso 8, para a gente encerrar. O meu coração compreendeu o teu mandamento que diz, buscai a minha face, e por tua presença o meu ser anela. O meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face. Algo interessante nisso é porque tem muita gente hoje, velho de igreja, velho de congregação, velho de liderança, que até hoje não compreendeu. Interessante isso, irmãos, que muitas pessoas ainda não compreenderam a necessidade que ela tem, a necessidade que eu tenho de buscar a face do Senhor. Muitos sabem disso, mas saber não é compreender, irmão. Você pode saber de muita coisa, mas não compreender tudo que você sabe. E aqui o salmista vai dizer, olha, demorou um pouco, mas eu compreendi. Eu tenho que buscar a face do Senhor. Eu tenho que buscar, porque o Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo. Então, muitas pessoas compreenderam que devem buscar a face do Senhor, mas na hora da doença, na hora que as coisas apertam, na hora que as coisas ficam difíceis em casa, na hora que as coisas ficam difíceis no casamento, na hora que as coisas ficam difíceis até interiormente, pessoalmente falando, aí sim as pessoas sabem que tem que buscar a Deus. Mas não é sobre essa busca que o salmista se diz. Ele compreendeu que Deus deve ser buscado independente da situação ou do momento de vida, vivido, mas que tem que ser uma busca contínua e constante. E entrando aqui, para a gente encerrar, verso 10 diz o seguinte, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que o meu dinheiro me abandone, ainda que a minha saúde me abandone, ainda que meus amigos me abandonem, ainda que esse mundo me abandone, o Senhor me acolherá. Isso é um choque de realidade para nós, que dedicamos às vezes muito a essa vida e tememos a morte também, tememos sair dessa vida e pensamos demais nesta vida, nos nossos sonhos, naquilo que podemos alcançar e aquilo que podemos conquistar. Mas tudo isso irá nos abandonar. E quando isso nos abandonar, sabe quem vai me acolher e te acolher? Quem vai nos acolher é o Senhor. Preste muito bem nisso. Seus amigos estão com você hoje, seus colegas desse mundo, a curtição, sua beleza está com você hoje. Mas a Bíblia diz que o que pode nos amar mais do que o nosso pai e a nossa mãe? Com certeza um pai e a mãe, ele te ama muito mais do que seus amigos.
Ele te ama muito mais do que o dinheiro, te ama muito mais. E a Bíblia diz, ainda que estes te abandonarem, o Senhor não te abandonará. Por isso que a minha fidelidade tem que ser com o Senhor. Fidelidade de arrepender dos meus pecados, viver da maneira que Ele agrada e viver realmente a minha vida deixando Deus ser luz e ser lâmpada para iluminar os meus passos. E esta palavra que eu tenho para trazer para você hoje, confia, pois, no Senhor, e assim Ele fortalecerá o seu coração. Por quê? Porque você depositou somente no Senhor toda a sua esperança. Por quê? Porque você depositou toda a sua confiança somente no Senhor. Que assim como o salmista depositou a sua confiança e Deus o recompensou, que Ele também possa recompensar você, quando você depositar toda a sua confiança no Senhor. Grande amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, e nós dizemos amém.